Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem, protegidos nos seus lares, com seus familiares. E é isso aí, é vida que segue. Tudo bem comigo, graças a Deus. Gente, vamos lá então. Todos já estão com o LIP 1 para a gente finalizar. E aí, a semana que vem, já iniciaremos o LIP 2, tá? E essa parte não poderia deixar de falar, porque é muito importante, né? Então, é sobre doenças relacionadas à água. Ninguém aguenta mais ouvir falar de doenças, né? Mas a gente precisa saber justamente para não passar por nenhum perrengue como esse que a gente está vivendo, né? Então, quanto mais educação na questão da saúde, melhor para toda a humanidade. Então, vamos lá. Página 47, eu gostaria que vocês abrissem o LIP e aí eu vou falando um pouquinho, tá? Como de praxe, essa aula está sendo gravada, então, por qualquer motivo for interrompido, vai continuar gravando. E aí vocês entram depois no portal do colégio para assistir essa aula se houver alguma dúvida. Eu só vou pedir, por gentileza, que por enquanto, por exato momento, não conversem mais pelo chat. Eu gostaria que me ouvissem e que depois a gente abre o microfone, abre a câmera, para a gente esclarecer dúvida, e aí pelo chat também a gente vai batendo um papo. Tudo bem? Porque assim ninguém atrapalha ninguém, e aí todo mundo tem uma aula bem aproveitada. Tá bom? Então vamos lá, gente. Com relação a doenças relacionadas à água, tá? Uma água potável, aquela que pode ser utilizada para um consumo público, ela tem que apresentar algumas características. Primeiro, ser límpida, sem contaminação por micro-organismos ou por substâncias químicas, tá? No Brasil, o maior, vamos dizer assim, um número muito grande de internações hospitalares acontecem pela falta de tratamento da água, né? E pela poluição da água. E metade das mortes de crianças até 1 ano de idade é causada por contaminação da água que a gente utiliza. As doenças, nós temos aí duas classificações de doença, né? O que eu vou chamar de doenças comuns, tá? Que estão diretamente ligadas à água, que nós temos no caso a disenteria, ocasionada por um protozoário chamado ameba, nome científico Entamoeba histolítica. Nós temos a febre tifoide, que também é causada por uma bactéria presente na água contaminada. Lembrando que essa doença você tem vacina, tá? A cólera, causada por uma bactéria, né, conhecida como vibrião colérico, tá? Hepatite infecciosa, causada por um vírus da hepatite A, que também tem vacina da hepatite A. A giardíase, ocasionada por um protozoário chamado Giardia lamblia, tá? Que se alimenta de coliformes fecais, ou seja, restos de fezes encontrado na água. Nós temos algumas doenças que participam, né? Que a água participa do ciclo de transmissão da doença. Então, você tem doenças que o ciclo de transmissão depende da água. Por exemplo, insetos que depositam seus ovos na água. Um bem popular, bem conhecido, bem famoso entre todos nós é o Aedes aegypti. Tá? Então, infelizmente, esse mosquito ele ronda, né, as nossas casas se eu deixo água parada. Tá? E aí, no caso, ele vai causar 4 doenças clássicas: a dengue, a zika vírus, a chikungunya e a febre amarela. Lembrando que dessas 4, quem tem vacina é a febre amarela. As outras, essas vacinas estão em teste, tá? Com relação à prevenção, tá? A prevenção, primeiro, a gente tem uma prevenção do governo que é nos proporcionar uma água tratada,
tá? Através do saneamento básico, das ETAs, as estações de tratamento de água. Né? Então, nós temos aí uma garantia, ou deveríamos ter essa garantia, de consumir essa água tratada, né, nas estações de tratamento. O que está mais perto de nós? A nossa prevenção. Lavar as mãos, não deixar água parada dentro de casa, higiene ao preparar os alimentos, limpar a caixa d'água de 6 em 6 meses, evitar contato, gente, com água de enchentes e mesmo a lama, não deixar a água parada, como eu já comentei, né, nos ambientes diversos. E a gente tem aí o maior problema desse vínculo, né, das doenças chegarem até a população, é a falta de saneamento básico, que infelizmente não chega a todas as populações, tá? Então, tratamento de água e tratamento de esgoto não são todos os locais que têm, infelizmente, né? E na página 47, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui na tarjetinha salmão, que tem um item bem interessante, que eu até pediria que, se vocês pudessem ou circular, ou mesmo grifar, né, que é um dado interessante, é uma informação importante. Tá? Então, assim, ó, a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, a sua utilização deve ser feita com consciência e discernimentos para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deteriorização da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Então, ou seja, nós devemos ter uma educação de aprender a não desperdiçar essa água, de aprender a preservar as nossas águas, tá? E aí nós temos no finalzinho, aí no rodapé e no comecinho da página 48, a água nos ambientes. Nós temos que entender a diferença entre a quantidade e a qualidade de água que nós temos no mundo. E entender quais são esses ambientes, ou conhecer, né? Vamos dizer assim, quais são os ambientes que eu tenho essa água. Então, nós temos aí oceanos, rios, lagos, lagoas, pântanos, né? Com todo esse recurso natural maravilhoso, né? Que nos é proporcionado pela Mãe Natureza. E aí, na página 48, lá em cima, vocês têm uma imagem belíssima de um recife de coral e alguns animais que vivem nessas regiões. Recife de coral, gente, acaba sendo um habitat muito rico em nutrientes e acaba sendo berçário ecológico da vida aquática, tá? Esse tipo de ambiente nós iremos estudar no LIP 2. Então, por isso que eu não vou me aprofundar muito, mas é para a gente aprender a valorizar e a observar a natureza, né? O quanto ela é bela dentro desse recurso natural. E a presença de água, ela é um fator determinante para o desenvolvimento da vida. E cada ser vivo vai apresentar uma necessidade específica de água no organismo, tá? Então, aqui eu gostaria também que vocês pegassem aí no LIP, e eu vou ler com vocês, que também é bem interessante, esse pequeno texto do Conexões. Então, se alguém entrou agora, está meio perdidinho, ó, eu estou agora, vou ler com vocês, eu gostaria que vocês acompanhassem, tá? No Conexões da